ele já chega, ele já fala, ó, eu não pago esse valor de metro quadrado em tal região, porque não vale, né? Porque eu lá não vale a pena para mim investir o meu dinheiro ali. E a gente tem esse público extremamente consciente hoje. Para nós, a régua do jogo, ela subiu e subiu bem, né? A gente, quando você fala ali de Santa Mônica, eu também venho dessa época, a gente tinha esse padrão de predinho, né, ali, né, em outras regiões da cidade, e que se hoje você lançar um prédio sem uma fachada elaborada, sem um conjunto de lazer bem elaborado, sem aí uma tipologia de planta adequada para o padrão de consumo daquela região, você não vai ter sucesso nas suas vendas. E isso é uma realidade do nosso mercado. E a gente que está aí, né, no mercado desenvolvendo produtos, a gente tem que estar atento a todas essas mudanças do nosso mercado. Kennedy, você que visita, né? Visita bastante as imobiliárias, conversa bastante aí com os diretores, gestores, corretores. Fazendo um comparativo dos últimos 5 anos para cá, que você já viveu nas duas pontas também, Já. na ponta de corretor e hoje na ponta de diretor de uma grande incorporadora. O que você me fala no sentido de evolução do corretor? O corretor de 2020, vamos falar assim, para 2025. Você acha que mudou? O que você acha? O que você tem a pontuar sobre a atividade da corretagem hoje no mercado? Olha, eu acho que tem mudado drasticamente o papel do corretor no nosso mercado, né? A gente viu durante a pandemia o corretor simplesmente ele mostrava um imóvel e pela demanda e oferta ali que estava totalmente desregulado, a venda acontecia muito naturalmente, né? E a gente está vendo esse número sendo alterado, né? A gente está vendo que a venda ela está sendo mais trabalhada, a jornada de compra do cliente ela tá mais extensa, gerar escassez do cliente está cada vez mais difícil por ter vários projetos com a mesma tipologia, com a mesma região lançado, então já são gatilhos que a gente utilizava na venda, que hoje tem ficado cada vez mais difícil utilizar, mas também eu vejo com bons olhos que o mercado ele se regulamenta, tanto na nossa área de incorporação, tanto na área do time de vendas, né? Quem vai conseguindo acompanhar o mercado, né? Se atualizar no mercado e também se moldar a necessidade do mercado vai ficando. E com o time de vendas não é diferente. O time de vendas ele tem sofrido com a jornada de compra do cliente mais extensa, porque o cliente está mais exigente? Não, porque o cliente está mais consciente. Eu acho que essa é a maior mudança que nós temos. Então, quando eu falo de um mercado para 2026, eu vejo o cliente ainda mais consciente, né? Ainda mais seguro do que ele quer. Eu vejo o cliente ainda mais exigente na hora de um bom atendimento, na hora de ser um especialista. Nós temos aqui na ADM 15 incorporadoras, né? Só as 15 incorporadoras da ADM já dá para o profissional de vendas trabalhar o ano inteiro, porque são 12 meses no ano e nós temos 15, cada um lança no mínimo um. É Então nós verdade. temos um lançamento por mês só na ADM. Só aqui daria pro corretor se tornar um especialista da ADM. Né? O time de vendas daria para ele se tornar um especialista só com a nossa base. Eu não estou falando nem do estoque que nós já temos. Então eu vejo que o time de vendas tem que se especializar, tem que se profissionalizar no que tange, né, aos produtos, a entender de fato a vocação de cada produto e também, Marquinhos, tem que entender de fato a necessidade de cada cliente. Não é porque um cliente que é na região Y que todos os clientes vai querer pelo mesmo motivo. Às vezes esse cliente tem uma particularidade que faz ele querer morar naquela região que é diferente a minha, a sua, enfim. Então, o time de vendas, né, tem que estar preparado para o ano de 2026, um ano mais curto, né? Nós temos um ano aí com Não, só tem eleição, alguns nós feriados, temos Copa e eleição, tá tranquilo. 16 feriados prolongados, nós temos Copa do Mundo, né? Então, assim, nós temos pouca E coisa, temos né? eleição, simples. Estatisticamente, nós temos um ano em 9 meses. Então, para você, né, que nos acompanha, que faz parte do nosso time de vendas aí, nós estamos aqui prontos
para desenvolver um plano estratégico para você vender mais. Porque aqui na ADEME a gente também está pronto para desenvolver uma solução para o mercado também na venda. Não é isso, Marquinhos? Exatamente. Falando de estatística aqui, eu tô vendo as variações por trimestre e você percebe que nós estamos vivendo uma tendência linear de unidades verticais vendidas. Eu tô olhando aqui na pesquisa do último TRI da Brain, né? E puxando um pouquinho desse assunto, nós estamos vivendo uma linha vertical, uma linha linear, desculpa, uma linha linear. E no final do dia, nós estamos tendo muitos lançamentos, nós temos o triplo, né, de números expressivos aqui de apartamentos de médio e alto padrão em relação à Minha Casa Minha Vida. Eu estou olhando aqui o último TRI das unidades verticais. Nós tivemos 1.248 unidades vendidas versus 428 unidades vendidas do Minha Casa Minha Vida. O que você tem para me falar sobre essa quantidade e essa expressão que nós temos de quantidade de unidades vendidas de um público médio e alto na cidade? O que puxou isso? O que você acha que angariou esse número de vendas que nós tivemos no ano? Que representa aqui, nós estamos falando de quase 4.000 unidades, 3.600 unidades no ano de médio e alto padrão. O que você me fala que o porquê, qual a razão, o que Uberlândia está vivendo hoje para ter 3.600 unidades vendidas em um ano? Olha, de médio e alto padrão. No meu entendimento, nós temos um mercado bastante atípico. Em que sentido? Nós temos em Uberlândia uma classe média muito extensa, muito grande. Legal. E essa classe média, quando eu falo, é gerente, diretor, é o pessoal que vem para as indústrias, é o pessoal que vem do agro, é o pessoal, né, da região. Nós temos aqui 7 cidades em volta que minimamente depende de um setor, né, de saúde, de um setor terciário da cidade, que se abastecem em Uberlândia. Então a gente consegue contar Prata, Patrocínio, Monte Carmelo, Araguari, Catalão, enfim. A gente tem várias cidades grandes aqui, né, em volta, que vêm para Uberlândia e que também tem o sonho de consumo de falar, eu quero ter uma casa em Uberlândia. Por que não ter um imóvel em Uberlândia? Por que não ter um imóvel que ele é um investimento, né, e está rentabilizando? A gente tem vários cases na cidade de imóveis que rentabilizaram muito, né, e muito bem. E por que não ter essa segunda moradia em Uberlândia? Por uma questão de saúde, por uma questão de lazer, por uma questão, né, de proximidade. Uberlândia ter voo ali para São Paulo, para as capitais, né, que essas cidades aí têm essa questão de mobilidade. Então eu vejo que nós temos em Uberlândia uma classe média muito extensa, isso que nos permite a esse resultado, né, de médio alto padrão considerável a nível Brasil, porque Uberlândia não é só um mercado imobiliário de Minas Gerais. Uberlândia é um mercado imobiliário nacional. Eu já fui em várias cidades, em vários fóruns imobiliários pelo Brasil, e sempre Uberlândia é citado como um case. Então nós temos que reconhecer que sim, nós temos um mercado forte e nós temos um mercado que está cada vez mais junto na parte de se profissionalizar. A ADEME veio com esse objetivo de se profissionalizar. E também, Marquinhos, já trazendo... como que você enxerga, né, esse mercado nosso? Qual que é o panorama que você também nos dá aí sobre essa classe média, sobre essa venda também dos médio e alto padrão? Começa pela cidade, né? É aquilo que eu falei mais cedo. A gente vive numa cidade que ela é diversificada, tem muita indústria, vamos falar assim, muito imigrante, muita gente chegando, né? E o pessoal acaba chegando em Uberlândia e gostando da cidade e quer morar, né? Vem transferido de alguma empresa e na oportunidade ele se consolida em Uberlândia. E é aquilo que nós falamos, a economia em Uberlândia ela é pujante, é uma economia que ela é próspera, é uma cidade próspera, é uma cidade que ela vive tanto do agro
quanto da indústria, quanto do varejo, dos serviços. É uma cidade que realmente, né, eu sou apaixonado por Uberlândia, eu sou suspeito a falar. Mas quando a gente pega essa relação, nós estamos vivendo uma migração também. Eu acredito em 3 teorias. Essa teoria da diversificação, a teoria da migração, porque os bairros antigos, né? Vamos pegar aqui um bairro Brasil da vida, é um bairro Martins, né? Outros bairros da cidade, Aparecida, são bairros que já se consolidaram. E hoje o público está buscando, na terceira teoria minha, migração, praticidade e essa diversificação de renda que nós temos hoje, que é muito grande na cidade. Então, no final do dia, é o público que está saindo de casa ou que está até morando num condomínio horizontal, Sim. que foi por épocas, né, por décadas em Uberlândia, foi o nosso carro-chefe de consumo. E hoje nós temos os verticais que puxam esse consumo. Então, as incorporações, elas estão ganhando força, velocidade, consistência. Eu estou aqui analisando os números da Brain, do último estudo que teve agora, a última apresentação que aconteceu na data de hoje, inclusive. E é importante frisar isso. O mercado, ele continua ascendente, ele continua numa constância. Isso mostra a consolidação dele. E pegando esse panorama do ano de 2025, nós estamos vivendo um ano de consolidação. Um ano também que nós tivemos desafios em relação a custos, né? Nós estamos vendo aí lançamentos novos acontecendo, os novos lançamentos, quero dizer, com preços, vamos dizer assim, preços maiores, né? Subiu a tabela. Por quê? Nós estamos vivendo os custos. Custo de mão de obra, custo de incorporação, custo de cartório, que aumentou consideravelmente, custo de venda, né? O custo do projeto ali em si no todo, custo financeiro com a taxa de juros alta. Mas mesmo assim o mercado é resistente, é forte, é resiliente. Então, pegando o gancho disso, o panorama desse ano para mim, eu acredito que esse ano foi um ano que por mais que teve os desafios, teve a cautela, teve o conservadorismo, tá aqui os números que não deixam mentir e que mostra a consolidação, a força dessa cidade. Então, você corretor, você incorporador, ou você que quer entrar no mercado imobiliário, é um mercado que ele é gratificante, é um mercado que ele é apaixonante, é um mercado que, para consolidar e resumir esse panorama, é um mercado que ele responde à altura, ele tem uma grande resposta, uma grande evolução. E nós estamos vivendo essa evolução de mercado. Projetos mais qualificados, projetos mais consistentes, em boas localizações, projetos em que no final do dia eu tenho que pensar, ou você tem que pensar, ou qualquer incorporadora tem que pensar no master plan, né? Na questão de hoje existe uma filosofia muito forte que é consumir, trabalhar e morar na mesma região, nessa centralidade. Então, o panorama que eu vejo é muito positivo. Um panorama de 2025 com todos os desafios que nós tivemos de custo, nós tivemos a consolidação do mercado, um mercado que ele é pujante, né? E pegando o gancho disso, eu estava vendo aqui na pesquisa, e é uma questão que eu levo aqui para a nossa discussão, quantidade de apartamentos de 2 quartos lançados esse ano. O que você me diz? Qual é a sua opinião para essa quantidade de apartamentos, a relação de apartamentos de 2 quartos versus o apartamento de 1 quarto é quase o dobro de lançamentos, né? Então nós temos uma faixa aí de 1, 2 e 3 quartos, em que o 2 quartos ele está num range ali que ele quase dobra em relação a 1 quarto e 3 quartos. Então o que você tem para me falar em relação a isso? Você vê que tem espaço ainda de crescimento dos apartamentos de 2 quartos, dos apartamentos compactos. Você acha que os estúdios ainda é uma tendência? Eu vou fazer uma pergunta bem calorosa para você e eu gostaria de ouvir sua opinião. Marquinhos, os estúdios, eles foram a tendência. Na realidade, os imóveis compactos, né, em todo o Brasil, eles estão sendo uma tendência. Acho que a última tendência do nosso mercado imobiliário, ele cresceu, já foi a tendência a ter imóveis grandes enfim, agora vem diminuindo isso.
né, a gente tem tido uma consciência do qual é a necessidade. O imóvel ele tem ficado mais consciente, né, para o público, para o cliente comprador, ele tem racionado mais o que realmente é a necessidade dele. Será que eu preciso de um imóvel desse tamanho? Né, vai ficar cômodos ali sobrando, vai ficar uma parte desse imóvel que eu nunca utilizei, né? Então, assim, tem ficado mais equacionado essa compra. E nós temos trago também imóveis mais compactos, né? Nós temos trago aí imóveis mais compactos, tanto de 1 quarto, tanto de 2 quartos, tanto o de 3 quartos. Nós temos grandes lançamentos de estúdios na cidade, mas que estúdios que são reversíveis para apartamentos de 1 quarto, em excelentes localizações, onde a pessoa consegue morar, né, nesse estúdio, onde a pessoa consegue ter a comodidade que ela precisa né, dentro desse estúdio. Nós temos aí empreendimentos com 2 quartos, né, que são o carro-chefe do nosso mercado. Eu vejo que o 2 quartos bem feito e o 3 quartos compacto, né, o 3 quartos bem elaborado, 90 a 110 metros, esse é o nosso carro-chefe do mercado imobiliário. Todas as cidades, se você analisar, ela performa bem com esse público de 2 quartos e de três dormitórios também. Então, Uberlândia não fica atrás disso. O que eu tenho visto é um cliente mais exigente, com plantas mais eficientes, né? Não são plantas grandes. Antigamente a gente tinha plantas muito grandes, 4 dormitórios, mais quarto de empregada, mais isso, mais aquilo, mais um lavabo lá no fundo que nunca utilizava, enfim. E não era um mercado tão eficiente assim, né? No entendimento do que o cliente tem a necessidade. Hoje o cliente fala, cara, eu não preciso desse quarto dormitório, eu não preciso de mais um lavabo, eu não preciso desse quarto de empregada, eu não preciso, né, desses empreendimentos tão grandes. O que eu preciso? Eu preciso de uma planta que vá atender, que tenha uma boa área gourmet, que tenha uma boa sacada ali para me utilizar, que seja integrada à cozinha, que dá para me pôr uma ilha, né? Eu tenho uma planta bem eficiente na questão de corredores e tudo mais, aonde eu consigo morar, né? Eu consigo extrair o melhor da minha casa, mas também eu consigo otimizar o meu tempo no cuidado, né? Na gestão do seu lar. Então, o cliente ele tem ficado cada vez mais exigente nisso. Então, eu vejo que, né, os dados nossos da pesquisa vêm trazendo aí esse resultado que é o que o mercado diz, é o nosso público comprador que vem trazendo esse resultado do mercado e vem mostrando que essa tendência veio para ficar. Mas respondendo um pouquinho mais, o que você me fala dos estúdios? Eu acredito que nós tínhamos um mercado muito deficitário em Uberlândia. Não é segredo para ninguém que nós temos um mercado em Uberlândia hoteleiro muito aquém do que o porte da cidade exige. Nós temos aí muita questão, né, de sobrecarga no nosso sistema hoteleiro da cidade, e os estúdios vieram para suprir, né, essa demanda já existente. O que eu falo é que todo bom produto ele tem uma fase, né? Ninguém consegue lançar um bom produto e perdurar, ou um tipo de produto e perdurar e ficar, né, só vocacionado nesse tipo de produto. Eu acredito que nós tivemos bons estúdios, nós lançamos bons estúdios, né? Vários associados da ADM lançaram aí estúdios bem localizados, com plantas, com várias oportunidades aí que trouxeram aí relevância para esse mercado de estúdios, vários estúdios 100% vendidos no lançamento, suprindo essa necessidade. Eu não acho que esse mercado ele vai se extinguir agora. Eu acho que para você pôr um estúdio no mercado, você tem que pôr um estúdio que seja bem localizado, bem ajustado com relação à tipologia e com um preço também bem ajustado, porque o cliente já entendeu e já aprendeu a fazer a conta do estúdio. Não adianta a gente tentar fazer uma conta mirabolante de rentabilidade para esse cliente, porque ele já está consciente. Ele já aprendeu, ele já sabe quanto que o estúdio dele vai render, seja no short stay, seja no long stay. Então, qualquer uma das duas fórmulas, né, que a gente vende o nosso estúdio, a gente consegue ver que o cliente já está presente, ele já entendeu como faz conta. Então, para você, né, que deseja pôr esse produto no mercado, você tem que ter um excelente produto com preço competitivo, numa localização que realmente faça sentido para o seu cliente. Porque eu acho, Marquinhos, que esse tipo de produto
ainda tem a sua demanda. Ainda tem como a gente colocar esse produto, mas não tem como a gente colocar da qualidade, da quantidade e na velocidade que a gente imprime